E aí galera, beleza? Vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos estudar timbre e intensidade sonora, ok? Vamos nessa. Olha só, quando a gente fala de timbre sonoro, o timbre é a forma da onda sonora emitida. Como assim? Presta bem atenção. Cada pessoa tem uma voz que é diferente da outra pessoa, tá? Cada instrumento musical tem um timbre diferente, você consegue diferenciar um instrumento do outro, tá? Isso é possível porque o timbre, como eu falei, representa a forma da onda sonora emitida. Então, cada instrumento, cada pessoa tem uma forma de onda emitida que será diferente da outra, tá certo? Por exemplo, aqui na imagem, a gente consegue ver alguns instrumentos, flauta, violino, clarinete e uma pessoa. E cada instrumento desse tem um formato para a onda diferente do outro instrumento. Esse formato dessa onda, esse timbre, causa uma melodia diferente, tá? Causa um som, provoca um som diferente de um instrumento para outro, assim como eu tenho um som diferente da voz de uma pessoa para outra pessoa. Por exemplo, um violão e um piano. O músico ele pode tocar a mesma nota nesses dois instrumentos. Pode tocar a nota Lá no violão, pode tocar a nota Lá no piano, tá? Mas uma pessoa, apenas ouvindo o som desses instrumentos, consegue perceber que um instrumento é o violão e outro instrumento seria o piano. Ouvindo a mesma nota, ele consegue distinguir, diferenciar os dois instrumentos, porque o timbre sonoro de cada instrumento é diferente um do outro, ok? Intensidade ou nível sonoro. Aqui tem um detalhe, nós vimos na aula passada a altura do som. A altura do som é um som grave ou um som agudo, tá? Um som grave, um som com baixa frequência, um som agudo, um som com alta frequência. Quando a gente fala em intensidade ou nível sonoro, popularmente estamos falando do volume do som, tá? Um volume elevado, um volume alto, eu tenho um som forte. Um volume baixo, eu tenho um som fraco, né? Um som com baixa intensidade ou um som com alta intensidade, ok? Então, a intensidade ou nível sonoro é a quantidade de energia transportada por unidade de área em um intervalo de tempo, tá? Então, quanto mais intenso for o som, quanto mais forte for o som, quanto mais alto for o volume do som, né? Popularmente, a gente utiliza a palavra volume e não intensidade. Então, quanto mais alto for o volume do som, maior será a intensidade desse som, maior será a quantidade de energia transportada pela onda sonora, tá certo? Então, quando se fala intensidade ou nível sonoro, que popularmente a gente usa a palavra volume, né, do som, nós estamos falando aí de um som forte ou um som fraco, e aí quanto maior essa intensidade do som, quanto maior o volume desse som, maior será a quantidade de energia transportada. Então, maior será a amplitude da onda, tá? Enquanto um som agudo ou som grave tem a ver com a frequência da onda, um som intenso, né, intensidade ou nível sonoro, tem a ver com a amplitude da onda, tá certo? Essa intensidade ou nível sonoro eu posso chamar também de um som forte ou som fraco, tá certo? E isso vai ter ligação, vai ter relação com a amplitude da onda. Quanto maior a amplitude da onda, maior a quantidade de energia que a onda transporta, tá certo? Com isso, mais intenso, maior será o nível sonoro, ok? A medição da intensidade sonora. Para medir a intensidade sonora, a unidade de medida é o Bel, tá? A unidade de medida da intensidade sonora é o Bel, representado pela letra B maiúscula, né? O símbolo é a letra B maiúscula. É o Bel em homenagem a Alexander Graham Bell, tá? O inventor do telefone. Mas, no cotidiano, utilizamos o decibel. Então, é comum a gente utilizar o decibel como unidade de medida da intensidade sonora. Vocês já devem ter visto
reportagens ou lido jornais que falam sobre a intensidade sonora em decibel, tá? O instrumento que é utilizado para fazer essa medida é o decibelímetro, ok? Esse instrumento aqui da imagem que está à direita do slide, decibelímetro. Galerinha, o que é que acontece? Precisamos tomar muito cuidado com a exposição a esses níveis sonoros, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma tabela que dá uma ideia da intensidade sonora de algumas situações. Por exemplo, uma conversa a meia voz. Seria ali uma conversa com a intensidade normal. O pessoal não está gritando, todo mundo junto. Uma conversa ali entre um grupo de amigos. Uma conversa normal, 40 decibéis. É a intensidade sonora em média de uma conversa ali a meia voz de um grupo de amigos. Avenida de tráfego intenso, né? O trânsito, uma rua, uma avenida onde eu tenho um trânsito muito intenso. Aí a intensidade sonora já sobe 70 a 90 decibéis. Isso aqui já é um valor considerado um pouco elevado. Pode trazer problemas para a gente quando a exposição é muito prolongada, tá? Britadeira, 100 decibéis, já é muita coisa. A britadeira é aquela ferramenta que o pessoal usa para quebrar o asfalto, por exemplo. Já produz ali um barulho muito intenso, um nível sonoro, uma onda, um som muito intenso, 100 decibéis. Danceteria, 120 decibéis. Então a casa de show, uma festa de forró, tá? Ali a intensidade sonora vai ficar em torno de 120 decibéis, tá certo? Avião a jato aterrissando, 140 decibéis. Isso é muita coisa, pode até provocar dor, tá certo? Então, o pessoal que trabalha no aeroporto, que fica ali na pista orientando o pouso dos aviões, eles usam um protetor auricular, ok? Senão eles não iam conseguir ficar ali naquele ambiente. O que é que acontece? Ficar exposto, gente, a barulhos intensos, ruídos intensos, pode provocar problemas na audição da gente, tá certo? Então, perigos da exposição prolongadas a altos níveis sonoros. A gente pode chegar a ter perda auditiva induzida por ruídos. Ou seja, você não tem problema auditivo nenhum de início, mas devido à exposição prolongada a níveis sonoros elevados, você acaba adquirindo problemas auditivos, tá certo? E aí o que é que acontece? A gente já tem uma poluição sonora nas cidades, né? A poluição sonora do tráfego, como eu falei para vocês, que tem uma intensidade razoável, cerca ali entre 70 a 90 decibéis. Então o trânsito, né? O tráfego intenso, buzina, barulho do motor dos carros, isso já é uma exposição a níveis sonoros elevados, né? A poluição sonora, os paredões, né? As festas que o pessoal faz ali nas proximidades, para quem mora em residências próximos, posto de gasolina, o pessoal costuma se juntar e colocar os paredões ali, então você já tem uma poluição sonora que pode trazer problemas à sua audição. Mas aí, o que é que acontece? Nós usamos atualmente um aparelhozinho que traz para a gente conforto, tecnologia, né, comodidade em manipular, ter tudo ali à sua mão, mas fazendo um uso inadequado, ele pode trazer problemas para a gente. Eu estou falando do celular e especificamente do fonezinho de ouvido, né? Hoje em dia a gente usa o celular para várias funções diferentes, além de fazer ligações. E aí você pode hoje ouvir música, assistir vídeos, assistir TV, filmes através do seu celular. E muitas vezes a gente faz isso utilizando fone de ouvido, tá? E é aí que está o problema. Porque o fone de ouvido, eu estou focalizando uma onda sonora no meu canal auditivo, tá certo? Então essa onda sonora que eu estou focalizando no meu canal auditivo pode trazer problemas até maiores do que a poluição sonora do ambiente externo que a gente já convive na cidade, lá nos centros urbanos, ok? Então, o que é que acontece aqui? O uso prolongado desse fone de ouvido pode trazer problemas auditivos para a gente. Eu trouxe aqui alguns níveis sonoros para vocês terem uma ideia, né? Nesse caso aqui, seria o tempo que a gente pode ficar exposto àquele nível sonoro por dia, tá?
O celular, né, o fone de ouvido dos aparelhos de celular, da maioria dos aparelhos de celular hoje em dia, ele fica na casa dos 85 decibéis, o volume máximo, né? Cada fabricante vai ter o seu, mas a maioria vai ficar ali nessa faixa. Então, quando o volume ele está no máximo do fone de ouvido do celular, ele vai ter ali cerca de 85 decibéis. Tá certo? Então, a gente poderia ficar exposto a esse nível sonoro cerca de 8 horas por dia, tá? Essa é apenas uma faixa de segurança. Não quer dizer que você deva ficar 85, vou ficar 85 decibéis 8 horas por dia e não vou ter problema nenhum. Não é bem assim, tá? Cada pessoa tem uma genética diferente, pode ser que alguém fique ali 8 horas por dia e não tenha problema nenhum, e outras que já passem a ter. Então tem que tomar cuidado com isso. Os fabricantes, né, os celulares, eles já vêm com uma faixa considerada ali de segurança, onde você não deve ultrapassar aquela faixa, tá certo? Mas aí o que acontece? Muita gente ouve música no celular no ônibus, e o ônibus ele já tem um barulho externo, né? O barulho do trânsito, o barulho do motor do ônibus, e aí a pessoa acaba aumentando o volume para conseguir ouvir bem. E isso pode trazer problemas para a sua audição. Tá? Então 85 decibéis, cerca de 8 horas por dia. 90 decibéis, cerca de 4 horas por dia que você poderia ficar exposto. 112 decibéis, 10 minutos por dia que você poderia ficar exposto sem ter problemas auditivos. Tá? Aqui é só uma faixa para que você tenha ali uma ideia de quanto tempo você poderia ficar exposto àquela intensidade sonora. O importante é tomar bastante cuidado, tá? Recomenda-se que no caso do celular, a gente fique ali na metade do volume permitido, né? Metade do volume máximo, tá certo? Não ultrapasse essa faixa aí. Danos no sistema auditivo. Então, o que é que pode provocar, né, essa perda auditiva induzida devido a ruídos? O que é que pode estar causando no nosso sistema, né? O que é que causa essa perda auditiva? Temos aqui a imagem do sistema auditivo, tá? E aí o que é que vai acontecer? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem um canal auditivo, que seria a orelha externa, né? O som, as vibrações, elas vão entrar aqui pelo canal auditivo, pela nossa orelha externa. Elas vão atingir uma membrana que é chamada de tímpano, certo? Esse tímpano vai receber essas vibrações e vai transferir essas vibrações para um conjunto de ossos bem pequenos, que são os ossículos. Esses ossículos vão ser o martelo, a bigorna e o estribo, né? Vocês devem ver isso aí nas aulas de biologia. Então, esse conjunto de ossículos, eles vão amplificar, tá? Vão amplificar as vibrações que estão chegando na membrana do nosso ouvido, certo? Então, as vibrações entram pelo canal auditivo, chegam na membrana, a membrana transfere essas vibrações para o conjunto de ossículos e esse conjunto de ossículos amplifica essas vibrações. Logo, essas vibrações elas são transferidas para um outro órgão, que é a cóclea ou o caracol. Tá? Então, essas vibrações chegam na cóclea e aí nessa cóclea é onde fica as células sensoriais do nosso ouvido. Essas células recebem essas vibrações e transformam essas vibrações em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos vão para o nosso cérebro e é dessa forma que a gente entende o som, tá? O problema é que quando a gente fica exposto a níveis sonoros elevados, essas células sensoriais, que são chamadas de células ciliadas, tá aqui a imagem das células ciliadas, elas são danificadas. E esse dano, ele é irreversível, tá certo? Quando eu danifico as células ciliadas, eu não tenho como enviar para o cérebro a mensagem do som. E aí a gente acaba não entendendo esse som, tá certo? Então isso é um problema que a gente pode ter devido à exposição prolongada a níveis sonoros elevados. Tá? E não só a perda auditiva, né? Você vai, os sintomas, você vai sentir ali, ouvir zumbidos no ouvido, tá? Você começa a perceber o som mais abafado. Então, quando tiverem esses sintomas, procurem um médico, né? Procure fazer atendimento para saber como é que está a sua audição, tá certo? Galerinha, dúvidas?
é só procurar no WhatsApp. Valeu!